deles e ele vai virar o cativeiro, como ele fez com Jó. Jó 42:10. Amém? É a palavra acho que mais conhecida que tem aí nos últimos dias, nos últimos tempos, né? E eu vou ler, diz assim, né? Diz assim, ó: e o Senhor virou o cativeiro de Jó. Bom, se a gente ler só essa primeira parte do versículo, já é uma grande bênção, mas vamos ler o versículo todo. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, a tudo quanto antes ele possuía. Amém? Amém? Então a gente está sentado em nome de Jesus. Hoje tomar seu assento, glória a Deus. Nós lemos o versículo. O pastor Michel colocou lá que é a consagração da virada. E disse que a primeira parte já estava de bom tamanho, porque é o que retrata o que foi divulgado. O Senhor virou o cativeiro de Jó. E foi divulgado apenas isso, né? A consagração da virada. É importante e prazeroso quando nós temos uma palavra, quando nós temos expectativa de saber que Deus ele vai mudar a nossa situação. Nós temos expectativa de que nós estamos em uma situação ruim, com o coração apertado, que estamos às vezes tristes, chateados, com lágrimas nos olhos, estamos preocupados com as preocupações. Como que vai fazer para pagar minha conta? Como que eu vou fazer para falar com o fulano, com o ciclano? Às vezes a gente está passando por uma situação que a gente evita olhar para algumas pessoas com vergonha, porque eu não tenho mais desculpa para poder falar, para dar, eu preciso acertar a minha situação, eu não consigo. Então várias coisas acontecem conosco no nosso dia a dia, várias coisas acontecem conosco no decorrer de quando nós acordamos até a hora de nós nos deitarmos, e alguns ainda na hora que deita não conseguem descansar, não conseguem repousar, não conseguem dormir por conta dessas preocupações, por conta dessas situações, por conta desses problemas, por conta de algumas coisas que sobrevêm em nossas vidas e que ocupam a nossa mente. E enquanto a gente não vê a resposta, a gente não para de ficar preocupado. E aí a gente tem expectativa, porque a gente vai na consagração da virada. E a palavra é: o Senhor vai virar o cativeiro. E é como a gente recebeu uma palavra dessa: o Senhor ele vai virar o cativeiro. Ou seja, quando nós vemos que Deus vai virar o cativeiro, Deus vai virar o cativeiro de Jó. Bom, Deus vai virar o cativeiro por quê? Porque ele está passando como cativo, pelo cativeiro. Deus não vira o cativeiro de quem não passa por ele, irmão. Deus não vira o cativeiro de quem não passa por ele. Então, você quer a solução, você vai ter que passar pelo cativeiro. Eu não vou falar o que é o cativeiro, o que é estar cativo. Eu não vou falar só, porque vai ter virada, vai ter virada, vai ter virada, né? Que exalta muito o ego, mas eu quero falar do processo, de todo esse processo, para a gente receber essa virada na nossa vida. Essa virada de cativeiro, a gente triunfar sobre o problema, a gente ter a certeza de que Deus está conosco. O Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó o dobro do que ele possuía antes. Maravilha de Deus. A gente olha para esse texto, é um texto maravilhoso. A gente orar por alguém, Deus fazer algo por nós, enquanto nós oramos por alguém, e dá para a gente todo do que a gente possuía, a gente percebe que nós somos seres humanos, nós somos mesquinhos, e nós às vezes reclamamos de muita coisa em que nós não deveríamos reclamar, né? Porque Jó era tão rico, com grande riqueza e poder, e ele perdeu tudo. E o Senhor lá no final devolve para ele tudo que ele perdeu e restitui o dobro, duplica. Porque nós somos mesquinhos, porque a gente só quer e só pensa naquele momento. E olha só o que Deus está falando para você: Ele tem algo a mais para você nessa noite. Você quer até ali, você quer, eu quero, é isso que eu quero, mas Deus tem algo a mais que você não sabe ainda, mas Ele tem algo a mais. Você ainda não pensou no que é, porque
porque você quer aquilo com muita força, você vai se perder, vai colocar os pés pelas mãos. Então o Senhor vai te dar o que você está pedindo, Ele vai te dar o que você ainda não pediu, Ele vai te dar mais, Ele vai te dar além do que você está pedindo. Jó tinha 4 características. Jó tinha 4 características. Jó tinha 4 características. Qual eram as características de Jó? Ele era sincero. Qual é a outra característica de Jó? Ele era reto. Terceira característica de Jó, ele era temente a Deus. Quarta característica, ele se desviava do mal. Então veja só, irmão, livro de Jó, primeiro versículo da Bíblia, primeiro capítulo, primeiro versículo, já fala sobre as 4 características de Jó. Em Jó capítulo 1 e versículo 1, a Bíblia começa, ou o texto começa dizendo: havia um homem da terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era um homem sincero, reto, temente a Deus, e se desviava do mal. Capítulo 1, versículo 1, o capítulo já abre falando quem era Jó. E aquilo que Jó era dele, era da índole dele, era caráter dele, ele era, e ninguém pode tirar isso de ninguém. Se você é sincero, irmão, você é sincero, pode acontecer muitas coisas na sua vida, pode acontecer muitas reviravoltas, você vai estar no alto, você vai estar lá embaixo, mas você continua sendo sincero, é seu. Deus deu para você essa condição. Qual é a outra? Ser reto, ter retidão. O que é ter retidão? É ser justo com você mesmo. Eu vou ser reto, eu não vou fazer algo que é bom para mim, mas que vai desviar a minha conduta. Eu não vou fazer algo que eu vou conseguir ganhar alguma coisa em troca, mas que eu vou desviar a minha conduta. E isso, você pode ser o maior rico do nosso planeta, um milionário, trilionário, que você vai continuar sendo reto, porque isso é uma característica, isso é um adjetivo, uma qualidade que Deus nos dá. E você pode ser o cara mais pobre que tem em Guaianazes, mas eu vou continuar sendo reto, porque é o que Deus colocou como característica, como me faltou a palavra, mas é seu. Nossa, generalizado. Eu falei a palavra antes e agora faltou. Mas é seu. 3. Temente a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é você entender a voz dele e deixar ele fazer, ou seja, se aquietar, deixar Deus fazer, né? Temer a Deus, não por medo, mas por respeito, pela autoridade que ele tem, pela santidade que ele é. Tem muito crente que não respeita a Deus, tem muitas pessoas que não respeitam a Deus. Os anjos respeitam a Deus, e nós não respeitamos a Deus como ele merece respeitar. Tem pessoas que têm medo de Deus. Tem profecias que fazem as pessoas terem medo de Deus. E quando eu era muito jovem ainda, né? Lá atrás, muito tempo, das minhas idades, que eu me chamo de velho, existia muita profecia. É diferente hoje. Hoje tem menos profecia do que antigamente. Por que tem menos profecia? Porque Deus deixou de usar os crentes? Não. Pelo contrário, porque hoje nós temos pessoas que têm um pouco de mais sabedoria do que antigamente. Antigamente o povo não tinha muita sabedoria, não. O pessoal aceitava Jesus, ia para a igreja e é isso mesmo. Deus mandou, eu vou fazer. E às vezes não era Deus que mandava, era um profeta que queria uma profetada que ele achava que era certo. E quantas profecias que veio aí, se você não fizer isso, a sua cova está aberta. E a pessoa fazia por medo e não por respeito. Eu vou fazer porque Deus falou que a minha cova está aberta, eu vou morrer. E ele tinha medo de morrer, então ele fazia as coisas para Deus. Então ele se convertia, então ele largava de fumar, então ele falava, não,
eu vou casar porque a minha cova está aberta, mas é por medo e não por respeito. E olha o que a Bíblia fala, que Jó, ele respeitava, ele era temente a Deus, ele não era um cristão, ele não era um devoto do Senhor, porque ele tinha medo da mão de Deus, mas porque ele tinha respeito. É diferente ter medo e ter respeito. Por quê? Porque quem faz por medo, chega uma hora que ele fica empanzinado, o negócio sobe de tal maneira que ele larga tudo de mão e se desvia. Se desvia, sai da igreja. Não aguento mais, eu estou pressionado. Isso é meio que até psicológico na cabeça do cristão. De alguns crentes, de algumas pessoas. Fazer as coisas por medo. Por medo. Não sei se o Gerson ouviu isso, mas ele quebrou o pé. Aí, no tornozelo, fez a cirurgia. Não sei se ele ouviu isso. Mas muitas pessoas olham e falam: isso aí está pagando preço. Está pagando preço não, irmão. Nós somos seres humanos. Se eu pular de mau jeito aqui, eu vou torcer meu cabelo. Ninguém está pagando preço não. E as pessoas ficam nessa, achando que Deus ele é carrasco, que ele vai quebrar o pé do camarada, o camarada se consertar. Não, você não vai parar de fazer isso? Não. Então você vai passar no vale da morte. Você vai lá passar no hospital. Deus não é carrasco. Deus ele vai te dar saúde. E pelas suas pisaduras são sarados. Deus não vai te maltratar. Não vai. Só que com Jó, Deus fez isso aí? Não. Eu já preguei sobre a vontade de Deus, a vontade permissiva de Deus. Ele permitiu que o diabo tocasse. Deus ele não deu doença para Jó. Deus não deu lepra para Jó. Deus não tirou riqueza de Jó. Deus permitiu que o diabo tocasse em Jó, menos na sua vida. Pode tocar o que você quiser, menos na vida. Deus permitiu. Deus não fez. Deus não é carrasco, irmão. Deus não vai tirar o que você tem de bom e te deixar na sarjeta para você ser crente. Verdade. Não vai. Deus ele veio para te dar vida. E veio para te dar vida com abundância. Então para de ter medo. Se você faz as coisas por medo dessas coisas aí, você está no caminho errado. Você tem que fazer as coisas por quê? Porque eu sou adorador, porque eu sou reto, porque eu sou íntegro, sou sincero, porque eu tenho respeito a Deus. E como eu dizia, os anjos honram a Deus, os anjos respeitam a Deus. E tem meia dúzia de cristãos que não quer respeitar a Deus de jeito nenhum. A Bíblia fala no livro do profeta Isaías que o querubim voou trazendo uma brasa, e o serafim voava, e os anjos do Senhor vieram do trono, diante do trono de Deus, e eles tinham 6 asas. Olha o que a Bíblia fala, que eles tinham 6 asas. E quando você lê lá no texto do profeta messiânico, do profeta Isaías, que eles tinham 6 asas, ele diz assim: com 2 asas eles cobriam o rosto. Eles tinham reverência, respeito por Deus, eles cobriam o rosto. Olha, eu não sou digno de estar tete a tete, face a face. Eu tenho que cobrir o rosto em reverência, em respeito ao Deus que eu estou cantando, adorando. Você era o anjo do Senhor, irmão. Mas os crentes não querem respeitar a Deus. O anjo do Senhor, Deus cobriu o rosto. A Bíblia fala que com as outras 2 asas eles cobriam os pés. Verdade. Aleluia. Respeito. A Bíblia fala sobre isso para nós. O livro dos Salmos também fala na memória. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Sabe quando você entra na igreja, quando você entra na presença de Deus, guarda o teu pé ao entrar na presença de Deus. Respeitar as coisas de Deus, respeitar o momento do culto, respeitar o momento da oração. O momento do culto não é só no horário do culto, hoje às 18, 6 às 20, consagração de meio, não é? Qual é o horário do culto? O horário do culto é quando você, mesmo estando lá na sua casa, você canta um hino, você faz uma oração, você está cultuando a Deus. Guarda o teu pé ali. Tenha reverência, respeite o que você está
está fazendo, não cante de boca para fora, não faça as coisas para fazer. É isso que Deus mostra na atitude dos anjos. 2, eu cubro o rosto, com 2 asas eu cubro os pés, e com as outras 2 voavam, e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da tua glória. Irmão, enquanto eles cantavam que Deus era santo, eles cantavam reverenciando e respeitando aquele que é digno de toda honra, aquele que é digno de toda glória. Não é de qualquer jeito que eu tenho que dar minha adoração a Deus. Então eu vou ter reverência, eu vou guardar o meu, eu vou redobrar a atenção para sair um verdadeiro louvor da minha alma. Olha para você mesmo, eu olho para mim mesmo também. Se a gente faz isso quando nós vamos para a igreja, quando nós estamos no culto, se é verdadeiro aquele louvor, não é, irmão? Tem pessoas que se incomodam quando fala assim, fica de pé e senta. É cansativo, mas você tem que não tem vontade de ficar de pé na casa de Deus. Tudo que eu vou fazer que seja para a glória de Deus. Eu vou falar, fique de pé para a gente adorar a Deus. Tudo que eu vou fazer para a glória de Deus, eu vou ficar de pé para a glória de Deus. Você se incomoda. Tem pessoas que se incomodam. Ah, por quê? Porque o pastor fica mandando eu repita para o seu irmão. Ah, isso é o jeito que cada um prega para chamar a atenção. Tem gente que se incomoda. Será que ele está repetindo o que o pregador, o que alguém está falando com sinceridade no coração, ou é de boca para fora? Eu não consigo ver isso em você, não consigo julgar se é sincero como você fala ou não, mas Deus, ele julga, ele consegue enxergar o seu coração, ele vai olhar e vai falar: esse aí é sincero, não, ele está falando de boca para fora. Ele não vai receber o que você está falando, você pode repetir 10 vezes. Para alguns, quando alguém fala assim, fala para o irmão do seu lado que você é o vencedor do Senhor, você é o vencedor, como costumeiramente a gente vê nos cursos, tem pessoas que criticam isso veemente. Mas você está profetizando para alguém, você é vencedor. Você está exercendo a autoridade de Deus na vida de alguém através do seu pregador. Ele está te ensinando, profetiza para quem está do seu lado que ele vai ser o vencedor, ele está ganhando, que a vitória dele, profetiza, é isso, irmão. Tem pessoas que se incomodam com você. Ele fala tão murcho, Deus ele vê. Deus ele vê. A pessoa que está recebendo essa palavra, ela recebe pela fé dela e não pelo que você fala, porque Deus viu que você falou de boca para fora, não houve sinceridade no seu falar, não houve respeito com a casa de Deus. Mas vamos lá, quarta característica: se desviava do mal. Tem pessoas que procuram a coisa ruim e não desviava do mal. Tem pessoas que procuram briga, tem pessoas que procuram, como diz o ditado, procura pelo em lobo. Eu vou lá porque eu quero ver mesmo. E na hora de chegar lá, eu vou falar e vou apontar. Ele fala: se desviar do mal, isso é mal? É fácil você saber se o que você está fazendo é legal, se vale a pena. Deixa eu ver se vai fazer bem para Deus. Não é para você, porque quando você, a verdade é essa, né? Quando você está engasgado, esse exemplo que eu estou dando de atrito com alguém, e você vai tirar satisfação, para você não, você sai desabafado, você sai aliviado, falei um monte também. Para você é bom, mas para Deus foi bom, deu um bom testemunho. Você trouxe alguém para perto de Deus através dessa sua atitude? Não. A pessoa saiu com raiva. Você saiu com raiva da outra pessoa, você não se desviou do mal, irmão. Você está errado. É simples, você não precisa de ninguém para te julgar. É só você mesmo julgar a situação. Deixa eu ver o que é bom e o que é mal para mim. Por quê? Porque o que for mal eu tenho que se desviar. E a Bíblia fala que Jó se desviava do mal. Agora veja bem, irmão. Se Jó era sincero com Deus, se Jó era reto, se ele era temente a Deus, se ele se desviava do mal, por que ele entrou no momento de provação? Por que ele passou por tanta luta, tanta desgraça na vida? Por que ele perdeu tudo? Por que ele
Jó. Depois veio um raio do céu, caiu, queimou as ovelhas e queimou os moços que tomavam conta das ovelhas. Depois vieram outro povo, os caldeus, roubaram os camelos e mataram os moços de Jó. Depois veio um vento muito grande, derrubou a casa e matou todos os filhos de Jó naquela tragédia, naquele alvoroço. E depois atacou a saúde de Jó. Ele foi acometido de uma lepra e ele, para se ter prazer de viver, para ter alívio das feridas, ele se coçava com uma teia, um pedaço de teia dentro daquela ferida. E alguém agora pode falar: ué, mas adianta eu ser reto? Adianta eu ser sincero? Adianta eu ser temente a Deus e eu me desviar do mal e ter que passar por toda essa situação? Foi o que eu falei no começo. Deus virou o cativeiro de Jó, obrigado. Mas existe um processo. Além de ser temente, além de que as características principais de Jó, teve algumas características que só apareceram na vida dele quando ele passou por aquele momento. Aqui no primeiro versículo não cita, mas no decorrer da história aparecem as qualidades para Jó. Então tem coisas que acontecem na sua vida, não é para você se perder no meio do caminho, não é para você se desviar no meio do caminho, mas é para você aprender que você é melhor do que alguém pensa de você, você é melhor do que alguém te julgou, você é melhor do que você próprio acha que você é melhor do que os outros falam. Deus está fazendo o que nessa transição? Está te capacitando, te dando mais estrutura, te dando mais condição, mais fortalecimento para permanecer de pé. Porque já estava desse jeito, doente, estava ruim, perdeu tudo, como nós vemos. Mas lá no capítulo 19, Jó ele olha para o céu e fala: eu sei que o meu Redentor vive e que por mim se levantará sobre a terra. Glória! Olha só, o que eu consigo descobrir: que Jó era reto, ele era íntegro, ele era temente a Deus, ele era sincero, ele se desviava do mal e ele era fiel a Deus, mesmo estando na condição ruim. Ele continuava sendo cristão, crente, fiel, temente a Deus. Ele continuava. Mas para, você está errado, você está em pecado, você está assim, você está satisfativo. Mas ele falava: tudo bem, mas meu Redentor, ele vive e ele vai se levantar na terra. Ele continuava permanecendo com a fé inabalável. Então nessa manhã é uma manhã que o Senhor está aumentando a nossa fé. Está aumentando a nossa fé. Oh glória! Vamos continuar. Até que horas? Acabou. Ah, já acabou? Consagração. Vou acabar, vou encerrar. Vou fazer o resumo e vou encerrar. Obrigado, meu Deus. E aí lá no capítulo 42, que a gente não demorar mais, não, 42:10, a Bíblia fala que Deus eliminou o cativeiro de Jó quando ele orava para os seus amigos, e deu a Jó outro tanto em dobro ao que ele antes possuía. E os amigos de Jó eram as pessoas que falavam, que julgavam, que proferiram até mentiras contra Jó. Jó ele ficou conhecido na região que ele morava. Nós temos lá no capítulo, no primeiro versículo. E ele ficou conhecido. Ele era um camarada que Deus tinha tirado tudo dele, que ele estava lá sem os filhos, perdeu os filhos, perdeu as riquezas, ele estava lá doente, ele estava sozinho, porque ele tinha pecado. Ele era conhecido por isso. Pela mentira de quem? Dos inimigos? Pela mentira
mentira dos antigos funcionários dele, que tinha sido demitido, pela mentira dos parentes da mulher dele, não, pela mentira dos próprios amigos. E o que é interessante é que em nenhum momento Jó deixou de orar por eles. Em nenhum momento Jó falou: olha, eles são meus inimigos, olha, eu tenho raiva desses camaradas. Em nenhum momento Jó fez isso. Não, pelo contrário, ele fala que Jó, ele orava pelos seus amigos, porque a maldade não estava em Jó, a maldade estava nos amigos. Os amigos olhavam para Jó com maldade, com desdém, querendo derrubar, mas Jó olhava para eles falando: calma, vocês ainda estão aqui do meu lado, eu vou continuar orando por vocês. Jó ainda era uma pessoa boa, tinha um coração bom. Jó ainda amava o próximo, estava lá. Por que Jó suportou tudo isso? Estava lá atrás das primeiras características, porque ele era temente a Deus e ele se desviava do mal. Porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o quê? O camarada está falando um monte de mentira de mim aí, está em qualquer lugar. Eu vou pegar ele pela goela, vou dar uns 3 chupapos na orelha dele, para ele ficar esperto. Porque nós somos seres humanos. Mas quando a Bíblia fala que se desviava do mal, ele fala: quer saber? Eu vou deixar minha vontade de lado e vou orar pelos meus amigos. E deixar que Deus faça as coisas. Irmão, você vai ser abençoado, você vai ser exaltado, você vai estar de pé, Deus vai te dar honra, mas você não precisa fazer nada. Deixa só orando, que os resultados de Deus vai aparecer para você, para sua casa, para sua família, para os seus negócios. Os resultados de Deus vai mostrar quem você é. De palavra trocada, o evangelista Jair coloca muito isso. A unção de Deus é que vai te mostrar, vai te representar. É a unção de Deus que vai falar por você, ou o resultado do Senhor na tua vida. Não vai fazer mais nada. Eu vou dar um resumo agora. O Tiago, capítulo 5, versículo, deixa eu ver, vou ler o versículo 8, 9, 10 e 11. É o resumo da palavra de Jó. Ó, sejam nós também pacientes. Olha aí, Jó tem que ter paciência. Sejam nós também pacientes. Fortaleça o nosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Tiago está falando: a gente não tem tempo para perder. Fortalece o coração aí, que Deus está voltando. Seja paciente. Versículo 9: irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados, porque o juiz está à porta. Olha o que ele está falando: para de falar mal um do outro aí, meu. Para de ficar reclamando do irmão do lado. Para, por quê? Porque o Senhor está voltando. Já está falando aqui, ó. Seja paciente, fortaleça o seu coração e para de se queixar um contra os outros. Por quê? Porque o Senhor está voltando. Continua, versículo 10: meus irmãos, toma o exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e é muito piedoso para com o seu. Então esse é o resumo dessa palavra. Esse é o resumo dessa palavra. Eu não vou falar mais nada. Leia aí Tiago, capítulo 5, do versículo 8 ao versículo